Olá, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso segundo. Este segundo vídeo vai abordar diretamente o capítulo terceiro dos Maias e, portanto, tal como o anterior, peço que acompanhem a leitura e também que sublinhem e façam as anotações no local adequado. Eu vou tentar desta vez falar um bocadinho mais devagar para que possam acompanhar melhor, mas não se esqueçam que isto é um vídeo, por isso a qualquer altura vocês podem pausar e repetir as vezes que quiserem, está bem? Pronto. Vocês têm também disponíveis no documento de apoio que enviei uma proposta de correção da atividade que enviei ontem, nomeadamente uma descrição do Pedro, do Afonso e da Maria Monforte. Peço também que façam um registro dessas descrições no vosso caderno diário ou então pronto, simplesmente que imprimem, foi aquilo que eu falei no vídeo anterior, está bem? O capítulo terceiro vai focar-se na vida do Afonso da Maia e do Carlos da Maia depois da morte do Pedro da Maia e vai focar-se aqui num aspecto que é muito importante, que é central na temática dos Maias, que é a educação, nomeadamente a oposição entre a educação à inglesa e a educação à portuguesa. A educação à inglesa vai ser sobretudo representada através do Carlos da Maia, enquanto a educação à portuguesa vai ser representada através de uma nova personagem, que é o Eusébiozinho, que vamos conhecer mais adiante, está bem? Vamos então começar com a leitura do capítulo 3, para não demorarmos muito tempo. O capítulo 2 tinha terminado de uma forma trágica, com a morte, com o suicídio do Pedro da Maia perante o seu pai, perante o Afonso da Maia, e o capítulo 2 terminava com a frase: o procurador veio dizer para Lisboa que o velho não durava um ano. Ora, esta frase é retomada no início do terceiro capítulo, de uma forma curiosa, que é: mas esse ano passou, outros anos passaram. Portanto, o terceiro capítulo estabelece assim uma ponte entre o final do segundo capítulo e agora este início do terceiro. Portanto, temos aqui um elo de ligação entre os dois capítulos que é importante sublinhar. E estamos aqui no início do terceiro capítulo em Santa Olávia. Temos aí na segunda linha do terceiro capítulo: por uma manhã de abril, nas vésperas de Páscoa, Vilaça chegava de novo a Santa Olávia. Vilaça, recordo, era o procurador da família Maia, ou seja, era uma espécie de advogado que tratava dos assuntos de maior importância da família. E então ele chega a Santa Olávia e vai deparar-se com o Carlos a ser educado à inglesa pelo avô, o que vai de certa forma chocá-lo bastante, porque também estava habituado à educação tipicamente à portuguesa que o Pedro da Maia teve e que de certa forma também contribuiu para o seu trágico desfecho. Ora bem, então, vamos avançar aqui algumas linhas e temos o Vilaça a dizer: oh, meu menino, meu querido menino, que lindo que está, que crescido está. Isto denota uma passagem do tempo. Ficamos então aqui a saber que o Carlos da Maia cresceu, o Carlos está mais crescido e, portanto, há aqui então uma passagem do tempo. Num parágrafo imediatamente logo a seguir, Carlos ao lado, localizem esse parágrafo e podem sublinhar. Carlos ao lado, muito sério, todo esbelto, com as mãos enterradas nos bolsos das suas largas brancas de flanela branca, o casquete da mesma flanela posta de lado sobre os belos anéis de cabelo negro. E, portanto, temos então aqui uma descrição do Carlos da Maia que, tal como as anteriores, é uma descrição muito positiva, o que de certa forma contrasta com a descrição enfesada e fraca que foi feita em relação ao seu pai. Vamos avançar. E então, apesar, portanto, desta descrição ser muito distinta em termos físicos, ele tinha algumas parecenças com o pai, nomeadamente quando refere umas linhas a seguir, que está uma linda criança, faz gosto, e parece-se com o pai, os mesmos olhos dos maias, o cabelo encaracolado, mas há de ser muito mais homem. Portanto, reparem que apesar de haver umas certas parecenças em termos físicos, fica aqui a nota do autor, do narrador, em como ele vai ser muito mais homem. Será que vai ser? Vamos ter de esperar por isso. Pronto, então entretanto, temos aqui umas linhas a seguir, uns parágrafos a seguir, uma descrição da educação do Carlos da Maia que choca às pessoas que acompanham o Afonso em Santa Olávia. Avancemos algumas linhas e procurem o parágrafo que começa, uma linha de diálogo que começa com:
E eu lhe digo, o Carlos necessita ter um regime. Portanto, vamos localizar esse parágrafo e então vamos acompanhar a leitura. Eu lhe digo, o Carlos necessita ter um regime. De madrugada está já na quinta. Almoça às 7 e janta à 1 hora. E eu, enfim, para vigiar as maneiras do rapaz. Portanto, temos aqui uma breve descrição da educação do Carlos, que vai ser muito mais pormenorizada nas páginas seguintes. O Carlos tem um preceptor, um tutor, que lhe dá esta educação à inglesa, que também ele próprio é inglês, que é o Sr. Brown, ou Mr. Brown, vamos designar como Mr. Brown, que é referido umas linhas a seguir quando há referência, é o Sr. Brown, o inglês, o preceptor do menino. Então, temos aqui a saber então que é este o Mr. Brown. E vamos ver então mais pormenorizadamente a descrição da educação do Carlos. O que é que ele faz? O que é que lhe é imposto? Algo que choca, que vai surpreender muita gente. Avancemos umas linhas, uns parágrafos, e encontrem o parágrafo que começa com "mas o Teixeira muito grave, muito sério". Vamos procurar esse parágrafo e então vamos continuar a leitura. Então podem sublinhar. "Mas o Teixeira muito grave, muito sério, desiludiu o senhor administrador. Mimos e mais mimos", dizia sua senhoria. "Coitadinho de ele, que tinha sido educado como uma vara de ferro. Se ele fosse a contar ao Sr. Vilaça, não tinha a criança 5 anos, já dormia num quarto só, sem lamparina, e todas as manhãs, zás, para dentro de uma tina de água fria, às vezes a gear lá fora. E outras barbaridades. Se não se soubesse a grande paixão do avô pela criança, havia de se dizer que a queria morta. Deus lhe perdoou ele, Teixeira, chegar a pensá-lo. Mas não, parece que era sistema inglês. Deixava-o correr, cair, trepar às árvores, molhar-se, apanhar soalheiras, como um filho de caseiro. E depois o rigor com as comidas, só a certas horas e de certas coisas. E às vezes a criancinha com os olhos abertos a aguar, muita, muita dureza." Portanto, a descrição da educação do Carlos é completamente diferente da do Pedro da Maia. Recordo que a educação do Pedro da Maia envolvia saber a cartilha, aprender o latim, portanto, tudo muito tradicional, tudo muito tipicamente português, tudo muito religioso. A educação do Carlos, não. O Carlos tem liberdade para correr, para se magoar, para descobrir o mundo à sua volta. O que vai ao encontro com os pressupostos da educação naturalista e realista que estava muito em voga nesta altura. Obviamente que, portanto, tal como disse anteriormente, esta educação, este tipo de educação vai chocar os presentes, aqueles que rodeiam Carlos da Maia. Avancemos alguns parágrafos, algumas linhas, e temos aí um comentário de Teixeira, que era uma dessas pessoas que acompanhava Afonso e a sua família. "Sabe, Vossa Senhoria, apenas veio o mestre inglês, o que lhe ensinou a remar, Sr. Vilaça, como um barqueiro, sem contar o trapézio e as habilidades de palhaço. E eu nisso nem gosto de falar, que eu sou o primeiro a dizê-lo. O Brown é boa pessoa, calado, aciado, excelente músico, mas é o que eu tenho repetido às Gertrudes. Pode ser muito bom para inglês. Não é para ensinar um fidalgo português. Não é. Vá a Vossa Senhoria falar a esse respeito com a Sra. Dona Ana Silveira." Portanto, esta opinião do Teixeira reflete em tudo a opinião geral do que os portugueses pensam sobre a educação inglesa. Estão chocados. Portanto, é uma educação que privilegia o exercício físico, a descoberta, o rigor, a disciplina. A educação do Pedro da Maia, que era tipicamente portuguesa, era fortemente criticada. Portanto, era uma educação religiosa, conservadora, que, no fundo, formou, recordem-se da expressão que caracterizou o Pedro da Maia, um fraco. O Carlos da Maia supostamente iria ser muito mais homem do que o seu pai. Portanto, a educação que ele está a receber vai ser muito melhor. Então, o Mr. Brown, que é o tal tutor, o preceptor do Carlos, é descrito pelo narrador como alguém estoico, alguém rígido, disciplinador. E podemos ver isso mais ou menos uma página a seguir, quando temos o parágrafo que começa com "o preceptor solidamente abotoado". Vamos então localizar. Então diz o seguinte: "O preceptor, solidamente abotoado na sua longa sobrecasaca militar, deu toda a volta à mesa, rígido e teso, para vir sacudir o Vilaça num tremendo shake hands. Depois, sem uma palavra, reocupou o seu lugar, desdobrou o guardanapo, cofiou os formidáveis bigodes, e foi então que disse ao Vilaça, com o seu forte acento inglês: 'Muito belo dia, glorioso'." Portanto, Mr. Brown é descrito como alguém rígido e rigoroso.
Podem notar algo. Vamos avançar então e portanto, nas páginas seguintes temos aqui uma descrição muito geral da educação do Carlos. O Carlos anda a cavalo, o que também choca, de certa forma, todos os companheiros do Afonso. E depois o Afonso da Maia tem aqui uma opinião muito engraçada, muito curiosa sobre a aprendizagem do latim. Portanto, o latim, nesta altura, era muito típico na educação tipicamente portuguesa, aprender latim, nomeadamente educações que estivessem encarregues a padres. E eu lembro que o tutor do Pedro da Maia era o Padre Vasques. E o Afonso da Maia tem uma opinião muito curiosa sobre a aprendizagem do latim. E dizia ele, a dada altura, procurem o parágrafo que começa com o bom Vilaça, no entanto. E então, vamos ler aqui alguma passagem, vamos só sublinhar quando eu disser para sublinhar, está bem? Então, o bom Vilaça, no entanto, dando estalinhos aos dedos, preparava uma observação. E vamos sublinhar. Não se podia de certo ter melhor prenda que montar a cavalo com as regras. Mas eu queria dizer se o Carolinho já entrava com o seu Fedro, o seu Tito Liviozinho. Vilaça, Vilaça, advertiu o abade de garfo no ar e um sorriso de santa malícia. Não se deve falar em latim aqui ao nosso nobre amigo. Não admite, acha que é antigo. Ele é antigo, é. Podemos parar de sublinhar e vamos avançar aqui algumas linhas. E continua então a opinião. Deve-se começar pelo latinzinho, deve-se começar por lá, é a base, é a basezinha. E chama aqui a atenção para o uso destes diminutivos. Vamos ver daqui mais adiante a importância deles. Não, latim mais tarde, exclamou o Brown com um gesto possante. Primeiro, força, força, músculo. Podem parar de sublinhar. E repetiu 2 vezes agitando os formidáveis punhos. Primeiro, músculo, músculo. E vamos voltar a sublinhar. Afonso apoiava-o gravemente. Brown estava na verdade. O latim era um luxo de erudito. Nada mais absurdo do que começar a ensinar a uma criança numa língua morta. Portanto, Afonso era contra o ensino do latim. Para ele era uma língua morta, ou seja, não era uma prioridade. Não quer dizer que fosse desnecessário a aprendizagem do mesmo, mas para Afonso da Maia a aprendizagem do latim era secundário. Vamos então avançar. Temos aqui então uma descrição geral da educação do Carlos. Vamos avançar aqui algumas páginas e vamos focar então agora na educação à portuguesa, que é representada através de uma personagem nova, que é o Eusébiozinho. Vamos ver quem ele é. Vamos avançar algumas páginas, cerca de 2 ou 3, possivelmente 4 na vossa edição. Procurem um parágrafo que começa com Dona Ana Silveira, a solteira e mais velha. Eu vou dar-vos algum tempo. E vamos ler aqui 3 parágrafos, está bem? Portanto, vai ser uma leitura um bocadinho extensa. E podem assinalar estes 3 parágrafos como a educação de Eusébiozinho à portuguesa. E depois eu vou chamar a atenção para certos aspectos da mesma. Então, Dona Ana Silveira, a solteira mais velha, passava pela talentosa da família e era, em pontos de doutrina e de etiqueta, uma grande autoridade em Rezende. A viúva, Dona Eugénia, limitava-se a ser uma excelente e pachorrenta senhora de agradável nutrição, trigueirótera e pestanuda. Tinha 2 filhos, a Teresinha, a noiva de Carlos, uma rapariguinha magra e viva, com cabelos negros como tinta, e o Morgadinho, o Eusébiozinho, uma maravilha muito falada naqueles sítios. E vamos sublinhar esta apresentação do Eusébiozinho, portanto, uma maravilha muito falada naqueles sítios. Obviamente que o autor, o narrador, está aqui a ser irónico. A ironia está muito presente na descrição do Eusébiozinho. E vamos reparar, então. Podem até notar no início deste parágrafo, do que se vem aí, como Eusébiozinho e a sua educação. Quase desde o berço, este notável menino revelara um edificante amor por alfarrábios. Alfarrábios são livros antigos. E por todas as coisas do saber. Ainda gatinhava e já a sua alegria era estar a um canto, sobre uma esteira, embrulhado num cobertor, folheando em fólios, com o crâniozinho calvo de sábio curvado sobre as letras garrafais da boa doutrina. Depois de crescidinho, tinha tal propósito que permanecia horas imóvel numa cadeira de perninhas bambas, esfuracando o nariz. Nunca apetecera um tambor ou uma arma, mas coziam-lhe cadernos de papel onde o precoce letrado, entre o pasmo da mamãe e da titi, passava dias a traçar algarismos com a linguazinha de fora. Assim, na família tinha a sua carreira destinada, era rico.
havia de ser primeiro bacharel e depois desembargador. Quando vinha a Santa Olávia, a tia Anica instalava logo à mesa, ao pé do candeeiro, a admirar as pinturas de um enorme e rico volume, os costumes de todos os povos do universo. Já lá estava essa noite, vestido como sempre de escocês, com o plaid de flamejante xadrez vermelho e negro posto a tiracolo e preso ao ombro por uma dragona, para que conservasse o ar nobre de um Stuart, de um valoroso cavaleiro de Walter Scott. Nunca lhe tiravam o boné, onde se arqueava com heroísmo uma rutilante pena de galo, e nada havia de mais melancólico que a sua facezinha trombuda, a que o excesso de lombrigas dava uma moleza e uma amarelidão de manteiga. Os seus olhinhos vagos e azulados, sem pestanas, como se a ciência lhes tivesse já consumido, pasmando com sisudez para as camponesas da Sicília e para os guerreiros ferozes de Montenegro apoiados em escopetas em píncaros de serranias. Portanto, temos aqui uma descrição da educação de Eusébiozinho e uma descrição muito irónica. Atentem e façam uma especial anotação no uso dos diminutivos. Por exemplo, em crescidinho, crâniozinho, as perninhas, linguazinha. Essa de Queiroz utiliza frequentemente o diminutivo como um mecanismo de ironia, obviamente para ridicularizar, para satirizar a descrição das personagens. Utiliza isto não só com o Eusébiozinho, mas em outras futuras personagens, para dar um fundo de cómico, de situação à personagem. E depois também a forma sem sabor, a forma como o Eusébio é descrito neste último parágrafo que lemos. Um ar melancólico, a facezinha trombuda, as lombrigas, as pestanas queimadas. Portanto, toda esta descrição atribui uma conotação bastante negativa à educação pesada, morosa e basicamente à base de marrar, que era descrita, como era descrita a educação à portuguesa. Está bem? Pronto, por lado oposto, o Eusébiozinho tinha horror a tudo o que fosse atividade física, ao contrário do Carlos. Está bem? E então podemos verificar isso umas linhas a seguir, se calhar umas linhas não, mas uma ou duas páginas a seguir, quando no parágrafo o Carlos salta para cima do Eusébiozinho a brincar, uma brincadeira típica de crianças, e o Eusébiozinho reage com horror. Procurem um parágrafo que diz: de repente, porém de um salto. E vamos sublinhar, de repente, porém de um salto, precipitou-se sobre o Eusébiozinho. Queria-o levar à África a combater os selvagens e puxava-os a pelo seu belo play de cavaleiro de Escócia, quando a mamã acudiu torrada. Não, com o Eusébiozinho não, filho, não tem saúde para essas cavaladas. Carlinhos! Olha que eu chamo o avô. Mas o Eusébiozinho repulou mais forte, rolara no chão, soltando gritos medonhos. Foi um alvoroço, um levantamento. A mãe, trêmula, agachada junto dele, punha-o de pé sobre as perninhas moles, limpando-lhe as grossas lágrimas, já com o lenço, já com beijos, quase a chorar também. O delegado, consternado, apanhara o boné escocês e confiava melancolicamente a bela pena de gala, e a viscondesa apertava a mão às mamas o enorme seio, como se as palpitações a sufocassem. Portanto, reparem bem neste quadro como é descrito o comportamento do Eusébiozinho. O Eusébiozinho é mimalho, não suporta qualquer tipo de atividade física. O Carlos salta para cima com uma brincadeira típica, perfeitamente normal de criança, e o Eusébiozinho reage desta forma. Portanto, o Eusébiozinho, tal como o Pedro da Maia, era um fraco de personalidade e fraco fisicamente, à qual fica associada a educação à portuguesa. Tudo isto está relacionado com os princípios naturalistas e realistas, nos quais é a educação que faz o homem. Tá bom? Pronto. Vamos avançar então aqui algumas páginas e temos uma referência, algumas páginas a seguir. Avancem, vocês vão encontrar aí uns versos e procurem o parágrafo que começa com Afonso da Maia. Vamos avançar até uma linha de diálogo que diz: Vossa Excelência sabe que apareceu a Monforte. Tem uma linha de diálogo, está umas páginas a seguir. Procurem, se necessário, pausem sempre o vídeo, sempre que acharem necessário. E então temos aqui voltar a uma nova referência a Maria Monforte. E vamos sublinhar. Vossa Excelência sabe que apareceu a Monforte, disseram ao Afonso da Maia.
Afonso, sem mover a cabeça, reclinado para as costas da poltrona, perguntou tranquilamente envolvido no fumo do cachimbo. Em Lisboa? Não, senhor, em Paris. Viu lá o Alencar, esse rapaz que escreve e que era muito de arroz. Esteve cá, esteve até em casa dela. E ficaram calados. Havia anos que entre eles não se pronunciara o nome de Maria Monforte. A princípio, quando se retirara para Santa Olávia, a preocupação ardente de Afonso da Maia fora tirar-lhe a filha que ela levara. A filha que ela levara. Novamente, o nome de Maria Eduarda não é mencionado. Mas a esse tempo ninguém sabia onde Maria se refugiara com o seu príncipe, nem pelas influências das legações, nem pagando o regimento da Polícia Secreta de Paris, de Londres, de Madrid, se pôde descobrir a toca da fera, como dizia então o Vilaça. Ambos, de certo, tinham mudado de nome e, dadas essas naturezas boémias, quem sabe se não errariam agora pela América, pela Índia, em regiões mais exóticas. Depois, pouco a pouco, Afonso da Maia, descouraçado com aqueles esforços vãos, todo ocupado do neto, que crescia belo e forte a seu lado, no enternecimento contínuo que ele lhe dava, foi esquecendo a Monforte e a sua outra neta, tão distante, tão vaga, a quem ignorava as feições, de quem mal sabia o nome. E agora, de repente, a Monforte aparecia outra vez em Paris, e o seu pobre Pedro estava morto, e aquela criança que dormia ao fundo do corredor nunca vira a sua mãe. E continuamos, ficamos novamente aqui a saber então do destino da Maria Monforte. O Afonso pergunta, e está em Paris com o italiano, o Tancredo, com quem ela tinha fugido. Perguntou o Afonso do fundo sombrio do aposento. O Vilaça ergueu a cabeça sobre a carteira e disse, não senhor, está com quem lhe paga. Portanto, Maria Monforte é neste momento aquilo que se vulgarmente se dizia como uma prostituta, basicamente, ou seja, ela está com quem lhe paga. Então, neste parágrafo que acabamos de ler, temos uma breve analepse, podem notar aí, uma breve analepse, que relata o que aconteceu a seguir à morte de Pedro. Afonso buscou-a por toda a Europa, com a intenção de encontrar a Maria Monforte, mas não a encontrou. Portanto, neste momento, a Maria Monforte está desaparecida e o Afonso só soube esta informação. Portanto, ele procurou a filha, procurou a neta, que até desconhecia as feições, mas não a conseguiu encontrar. Pronto, ninguém sabe onde está a filha da Maria Monforte, que nós sabemos que é a Maria Eduarda, mas que nesta altura o leitor não sabe. Vamos então avançar aqui mais algumas páginas. Este capítulo vai ser mais reduzido e ficamos a saber também uma ou duas páginas a seguir dos últimos desejos do Pedro da Maia. Procurem o parágrafo, a linha de diálogo que inicia com "E Vossa Excelência", e a seguir vamos sublinhar. Eu, que havia de fazer, disse-lhe que sim, em tudo tenho obedecido ao que o Pedro me pediu. Nessas 4 ou 5 linhas da carta que me deixou. Quis ser enterrado em Santa Olávia. Aí está. Não queria que o filho jamais soubesse da fuga da mãe. E por mim, de certo, nunca o saberá. Quis que 2 retratos que havia dela em arroz fossem destruídos. Como você sabe, obtiveram-se e destruíram-se. Mas não me pediu que ocultasse ao rapaz o seu fim. E por isso disse ao pequeno a verdade. Disse-lhe que no momento de loucura o papá tinha dado um tiro em si. Portanto, ficamos então aqui a saber, neste parágrafo, os últimos desejos do Pedro da Maia. Vamos avançar e, entretanto, o Vilaça, que era este procurador, ele também morre, portanto, também falece. Temos essa informação, uns parágrafos a seguir. Procurem um parágrafo que começa com "mas terça-feira à noite", e vamos só sublinhar aqui algumas linhas. Mas terça-feira à noite chegava um telegrama de Manuel Vilaça. Este Manuel Vilaça é o filho do Vilaça original, anunciado que o pai morrera nessa manhã de uma apoplexia. 2 dias depois vinham mais longos e tristes pormenores. Pronto. E na linha a seguir, e no parágrafo a seguir, Afonso ficou profundamente afetado com esta morte do Vilaça, que também era um amigo. Afonso da Maia ficou profundamente afetado e em Santa Olávia, mesmo entre os criados, a morte de Vilaça foi como um luto doméstico. Pronto, temos então aqui esta morte desta personagem secundária, mas também que acabava por ser importante. E vamos avançar para a reta final do capítulo, com o avançar do tempo cronológico na trama. Temos aí uma frase quase isolada, que ela própria constitui um parágrafo, que diz: "Outros anos tranquilos passaram sobre Santa Olávia". Vamos sublinhar essa frase e anotar aí que, mais uma vez, o tempo evolui, o tempo passa. Temos aqui uma sinalética da passagem temporal
em Santa Olávia e pelas personagens, e esta passagem temporal vai precisamente coincidir com o primeiro exame de cargos como estudante universitário. E temos aí precisamente essa informação, umas linhas a seguir. Fizera Carlos o seu primeiro exame. Temos a partir daqui, em termos cronológicos, temos Carlos como estudante universitário. E é isso que vamos verificar, que vamos ver com o capítulo 4. O capítulo 4 ficará para um próximo vídeo, que só publicarei na próxima semana. Portanto, por aqui ficamos esta semana. Vocês vão ter uma tarefa na quinta-feira que é relativa a uma tarefa de interpretação textual, está bem? Portanto, que agradeço depois que me enviem as respostas. Essa sim para me enviar as respostas. Por isso estejam atentos ao e-mail de turma. Vou sempre atualizando todos os dias, à hora da aula, vou atualizando com informações novas e com estes vídeos, está bem? Mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido acompanhar a leitura e a interpretação. Se tiverem dúvidas, enviem, escrevam-me, está bem? E, portanto, até para a semana e bom trabalho.